pegar agora quem é o x1'. Pode olhar, ó. x1' vai ser menos beta vezes gama multiplicando o x0. Aqui, ó. Ela vai botar aquele beta gama ali em cima e vai ficar só. Deixa eu ver aqui. Depois eu quero escrever essa daqui, né? Então vai ficar gama vezes. Deixa eu ver invertido aqui. Perdão. É porque para transformar isso aqui em x0, eu tenho que botar CT aqui e dividir por C, para aparecer o beta. Aí isso aqui é o x0. Certo? Claro, eu não fiz essa substituição. Então, de fato, esse cara aqui, vezes esse, vai dar o beta x0, menos beta, vezes o gama que está aqui fora. Beleza? E gama x1. Aqui, ó. Gama x1. Os outros vão ser mantidos, porque 0 vai bater aqui, vai dar 0, 1 bate aqui x2. Então, x'2 igual a x2. Aqui, mesma coisa. Esses 3 aqui vão cancelar esses 3, que é 0 elimina vezes coluna, e 1 repete o x3. Claro? Então, essa matriz aqui, ó, se a gente quiser enxergar agora isso do ponto de vista, a gente estava discutindo, se fosse em 3 dimensões, a gente teria assim, né? xi é uma certa matriz. Sei lá, vou colocar aqui. Em 3 dimensões a gente vê que o índice em cima ou embaixo não muda porque você tem a identidade, está dizendo lá. A métrica para você, a métrica para você é a identidade. A gente só vai escrever aqui com você, R de J, XJ. Ponto de vista lá das rotações em 3 dimensões. Aqui é uma coisa semelhante. Só que eu tenho 4 coordenadas agora, sendo um novo tempo, e esse tempo, do ponto de vista da métrica, ou seja, da estrutura que eu uso para fazer produto escalar no meu espaço, esse cara aqui tem uma assinatura diferente, tem um membro, praticamente é esse aqui, certo? Então, de qualquer maneira, eu posso escrever, fazendo um paralelo com essa expressão aqui, escrever isso aqui, ó, o meu coordenada x' é uma matriz com índice em cima mi, índice embaixo mi, vezes o x'. Onde o mi vai de, esse índice grego aqui vai de 0 a 3. Claro? Então, isso aqui agora está escrito assim, com os índices explicitamente. Né? Se você pegar aqui, ó, vocês podem ver aí, que essa também é uma forma de escrever isso. Certo? Você não vai ficar toda hora escrevendo matrizes assim. Você escreve às vezes uma coisa mais compacta dessa maneira, já sabendo o que está se passando. Né? Então, de fato, ó, se você pegar ali, ó, quando você fixa o índice mi igual a 0, você vai ter esse aqui igual a 0. Você teria, por exemplo, x'0 é igual ao gama 0 mi x'. E aí, sempre que você tem um índice que está repetindo assim, você está somando naquele índice. Certo? Então, enquanto aqui isso aqui é um índice, por exemplo, nesse caso, é um índice de coluna, né? E aqui eu tenho um índice de linha. Então, esse índice aqui, ó, primeira coluna, vai bater na primeira linha aqui. Como isso aqui é uma soma, esse lado de cá é gama 0, 0, x0, mais gama 0, né? Aqui agora vira 1, x1, mais os outros vão dar 0. Certo? Porque ó, o gama 0, 0 é esse cara aqui, ó. E o gama, agora tem que adotar isso, né? Aqui você teria assim, 0, 0. Para rotular esse aqui, 0, 1, 2, 3. E aqui a linha está assim, 0, 1, 2, 3. Claro? Então esse aqui é o primeiro cara lá, da matriz, é o segundo, você reconstrói essas transformações aqui, por exemplo, usando essa notação. Claro? Muito bem.
vista mais geral possível, né, que você pode considerar, no sentido da velocidade, né, porque quem está considerando a velocidade é a direção X, mas se ela for uma direção arbitrária, é possível mostrar, você pode generalizar essa expressão aqui, e aí a generalização dela é o seguinte, vou colocar para vocês, quem tivesse interesse em estudar com mais profundidade, mas não é difícil de mostrar que se a velocidade for qualquer, vai aparecer coisas aqui, envolve, por exemplo, a direção, aqui seria tempo x, e vai aparecer coisas que envolvem a direção x, a y, a componente y da velocidade, aqui vai aparecer coisas que envolvem a componente z da velocidade, e assim sucessivamente. E aqui também. Então, todos esses termos aqui, a princípio, podem comparecer. Claro, se você tem uma velocidade arbitrária. Então, assim, esse livro do professor Baruch é um livro muito bom para quem quiser se aprofundar um pouco nessa questão. E, na verdade, o primeiro capítulo dele trata das transformações de Lorentz. Então, é um livro muito bom, não sei quantos conhecem, né? Então, deixo como referência aí, se alguém quiser assim, se aprofundar. O nome, você quer? Ah, tá legal. Deixa eu anotar para você aqui. É uma referência interessante. Primeiro capítulo, tá? É um livro muito bom. Eu vou contar para vocês que quer dizer, os capítulos que eu consegui avançar até o momento é o 1 e o 2, então sendo bem sincero, tá? Mas é um livro, assim, bastante, ele leva com bastante profundidade essas questões do grupo de Lorentz, isso que eu discuti com você, em parte eu discuti bem aqui no capítulo 1 ou 2 também, e ele vai avançando na construção da eletroddinâmica e de uma teoria clássica de campos e partículas, consistente com essas transformações que a gente discutiu agora, tá? Rapaz, esse livro aqui eu comprei na Dover. Você, no site na Amazon você consegue, tá? Da Dover. Realmente é um livro muito bom. Na biblioteca lá da UF, o FRJ, certamente tem. Aqui nos BPF, assim, provavelmente tem. Né? Vou colocar a referência para vocês aqui. Referência. E a editora, quem revende, na verdade, é a Dover. Isso mesmo, Dover. Legal? Então é um livro muito bom. Um outro livro que eu acho assim, na graduação eu me lembro que não dava nada assim por ele, até olhava como um livro assim, introdutório de mecânica clássica mesmo, né? Formulação lagrangiana, etc. Mas o último, eu acho que é o último capítulo, é o capítulo 14. É o 13 e o 14 desse livro aqui, ó, que é o Simon de Mecânica, terceira edição pelo menos, não sei as outras, né? Ele tem uma discussão muito boa sobre relatividade, sobre os princípios, certo? Então, ele tem uma discussão muito boa, ele discute bastante a física também das transformações e tudo mais. Então tem muita coisa assim relevante nesses dois últimos capítulos, que não depende necessariamente do livro inteiro. É um capítulo independente sobre a relatividade restrita, certo? Então quem quiser também dar uma olhada, esse livro pode ajudar a clarear muitas coisas, a amadurecer as coisas. Eu fui descobrir isso agora, eu estou dividindo com vocês, tá certo? Mas assim, espero que vocês, na minha idade, tenham muito mais maturidade sobre o assunto do que eu. E certamente esse livro aqui ele pode ajudar. Legal? Deixa eu passar para vocês. É o Simon. Não sei o nome dele completo, aqui está só. Simon King. É isso mesmo. Vou colocar assim, né?
Obrigado. É isso mesmo, tem razão. Unir, né? Simon Mecânica, tá? Só ver aqui os capítulos para vocês certinho. É isso mesmo, é o capítulo 14. Vale a pena, tá, pessoal? Vale a pena. Antes de ler o Baruch, leia esse capítulo aqui do Saxo, tá? Vale muito a pena realmente. E aí tem o Feynman Lectures também, discute bastante profundamente assim, conceitos, tá, de relatividade. A tradução dele em português, particularmente eu não gosto muito não. Muitos erros e não dá para saber, mas a edição em inglês é particularmente bem clara, fica mais clara até, para quem consegue ler. Mas tem a edição em português que também dá para a pessoa se guiar bem, tá? Então esse aqui esse livro é bem mais profundo, tá? Mas é muito bom também. Legal? Então pela ordem isso e vamos lá. Bom, então seguindo o que a gente está discutindo aí, eu vou colocar para vocês a matriz mais geral que a gente pode ter é essa daqui, ó. Como eu disse para vocês, pode aparecer coisas aqui e aqui. Aqui vai envolver a componente Y, a velocidade, a componente Z, assim por diante. Essa matriz aqui, ó. É uma matriz também de boost. Boost, como a gente falou, é um empurrão do sistema de coordenadas, né? Então eu tenho um sistema de coordenadas aqui, eu tenho um outro empurrado em relação a ele, ou seja, com uma velocidade em relação a ele, tá? Empurrão não é no sentido que ele está acelerado, não. Ele tem uma velocidade constante em relação ao outro, tá? O termo que se usa é boost. Então, se você tem um boost, né, nesse sentido, uma direção arbitrária, um sistema de coordenadas limpo se desloca em relação ao sem limpo numa velocidade qualquer, essa matriz aqui adquire uma outra cara. Vou colocar essa cara mais geral da matriz gama, acho que dá para colocar aqui. Então, de uma maneira mais geral, para ver, né? O U é uma velocidade que tem componentes o x, o y e o z, as três componentes. Se a gente divide por c, todo mundo, aqui vai aparecer o que seria o beta x, o beta y e o beta z. O próprio beta agora, né, que o fator vira um vetor nesse sentido. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter algo assim, né? Beta, por exemplo, beta x seria Vx sobre C, beta y, ou melhor dizendo, vamos usar o índice 1, né? Para x, então beta 1 é V1. Vamos lá então, 1, 2, 3. São os índices que nós estamos usando. Legal? Só para ficar consciente que a gente vai utilizar beta 2. Né? Seria V2 sobre C, e o beta 3 seria V3 sobre C. Tá? Aí a matriz que a gente obtém é essa matriz aqui. Posso apagar aqui? Vai copiar aqui, né? Então a gente tem o seguinte. Essa aqui. Matriz lambda é igual. Isso aqui é o gama. Aqui seria menos gama. Só que no caso agora, beta 1 está associada a x, certo? A velocidade da direção x. Antes a gente estava considerando a velocidade na direção x, então a gente estava no índice 1. Tá legal? Menos gama beta 1, da mesma maneira. Aqui a gente vai ter agora, ao invés de ter gama, a gente vai ter isso aqui, ó. 1 mais gama menos 1 vezes o beta 1 ao quadrado sobre o beta
explicitamente aqui, só para você ver, é beta 1 ao quadrado mais beta 2 ao quadrado mais beta 3 ao quadrado. Então, o módulo do vetor beta. Seria esse vetor, acho que dessas componentes. Tá claro? Se você fizer, por exemplo, igual a gente estava fazendo, a velocidade só na direção x, isso aqui é zero e isso aqui é zero. Então desaparece isso. Claro? Aqui eu vou ter beta 1 ao quadrado, vai cancelar com esse beta 1 ao quadrado. Esse 1 vai cancelar com esse 1, vai sobrar gama. Vai sobrar então a matriz que a gente tem aqui. Legal? Como o beta 2, etc, vão ser zero, então esse coeficiente aqui, por exemplo, é menos gama. Suporte que ele vai cancelar com o outro 1 se está somando. Não. É porque se não existe componente 2 e 3, ou seja, y e z, isso aqui é zero. Isso aqui é zero. Aí o que isso aqui vira? Isso aqui vira 1 mais gama menos 1 sobre beta 1 ao quadrado dividido, tudo dividido por beta 1 ao quadrado. Aí isso aqui cancela com isso. Mas eu Opa! vai ficar 1 mais beta 1 ao quadrado gama menos Talvez eu tenha. Ele 1 some. Talvez seja gama beta 1. Então talvez seja gama beta 1. Deixa eu ver, deixa eu conferir aqui. Talvez eu tenha que errar. Tem que se reduzir a anterior, claro. Beta 1, agora tem que definir. Na verdade é isso aqui, ó. Isso aqui, na verdade, ó. Perdão aí, tá? Tem que se reduzir a anterior. Então vamos lá, vamos ver o coeficiente percentual seria 1 mais gama menos 1 vezes beta 1 beta. Aí isso aqui é que está dividido por beta 2. Agora sim, vamos ver se vai coincidir com o anterior, certo? Essa expressão aqui, ó. Se a gente fizer agora, ó, eu vou ter o seguinte: se esse cara aqui só tiver, quem é o beta quadrado, né? É beta 1 ao quadrado mais beta 2 ao quadrado mais o beta 3 ao quadrado. Esse aqui é isso. Então vou colocar isso aqui, beta 1 ao quadrado, beta 2 ao quadrado mais beta 3 ao quadrado. Legal? Se isso aqui é zero, isso aqui também é zero, esse beta aqui é beta 1. Certo? Então esse beta 1 aqui vai ficar beta 1 quadrado, vai cancelar com ele. Aí agora sim, esse 1 está isolado. Menos 1 está zero, sobra 1. Ok? Então, você tinha toda a razão. Na verdade aqui, o termo correto é esse aqui, ó. Gama menos 1 vezes beta 1 beta sobre beta 2. Certo? Então seria isso. O próximo termo aqui, ó, seria gama menos 1 sobre beta 2 vezes beta 1 beta 2. Envolve a componente x e a componente y. Certo? Exatamente porque eu estou na coluna 1, que é x, linha 1, que é x, e na coluna 2, que é y. Então envolve esses dois aqui.
Certo? Se acontecer igual no outro. Se eles forem zero, você dá zero. Se por exemplo, se o y for zero, você vai embora. Tem que cair naquilo lá. Claro, ele voltando a vez zero. Exatamente. Certo? Aqui eu teria menos gama beta 3, dá uma matriz maior, né? É tudo numérico. Você pode montar isso sei lá, no matemática, uma matriz aí, e fazer o boost do jeito que você quiser. Ó, são só números que você coloca aí. Gama menos 1 sobre beta 2, é o mesmo coeficiente aqui, ó, só que agora aqui é beta 1 e beta 3. Esse volume aqui. Aqui a gente vai ter menos gama, porque ela é simétrica, né? Essa linha aqui, então, gama beta 2, e aqui eu teria assim, menos gama beta 2. Aqui eu teria esse cara aqui, ó, esse mesmo cara aqui, então, estaria aqui embaixo, seria beta 1 vezes beta 2. Aí o barulho, eles chamam tudo isso aqui de um coeficiente A. Então, se você vira um coeficiente A, é mais fácil de escrever, né? Então, isso viraria assim, A multiplica beta 1, beta 2, fica menor. E aí você pode montar essa matriz, certo? Vai ter, ela é 4 por 4. Então, essa é a transformação mais geral de velocidade. Você pode ter. Legal? Muito bem. Agora, como eu disse para vocês, né? Além das transformações que envolvem essa mistura de tempo e de coordenadas, né? Você pode manter isso aqui, por exemplo, no máximo, isso aqui pode, no mínimo, né? Se você fizer ver U igual a 0, quanto que dá o gama? Dá 1. Ó, e aí eu poderia, por exemplo, fazer somente rotações. E as rotações, elas são também transformações de Lorentz, como eu coloquei no início ali, né? As rotações do sistema de coordenadas, as rotações tridimensionais. Então você pode ter um setor independente que só envolve rotações nesse setor aqui, ó, de matrizes. Essa matriz é uma matriz de rotação. É quando, na verdade, o gama é 1. Ou seja, os dois sistemas de coordenadas estão parados em relação ao outro, só que um eu só apenas girei os eixos de coordenadas. Tá legal? Isso também é uma transformação de Lorentz. Nesse sentido, tá claro? Ela preserva aquela métrica lá que a gente discutiu. Muito bem. Eu vou só fazer uma digressão interessante com vocês aí, com relação à interpretação desses números aqui, né, como sendo coordenadas de eventos. No seguinte sentido, se eu tenho um sistema de coordenadas de x, y e z, e eu coloco em cada ponto do espaço, eu coloco agora, em cada ponto eu tenho um relógio para marcar o tempo. Então, quando você diz que o tempo agora também faz parte de um conjunto de coordenadas, no fundo isso implica nisso necessariamente. Repare que isso não implica que você vai ter que construir um relógio e botar em cada ponto, até porque isso seria qualquer relógio que tem um tamanho finito e um ponto, por definição, tem dimensão zero. Mas você imagina que a cada ponto do espaço você rotula com uma coordenada temporal. Porque cada ponto do espaço vai ocorrer alguma coisa ali, ou não vai ocorrer nada. E aí você diz o seguinte: para cada ocorrência nesse espaço, que tem as suas regras, os seus relógios, distribuídos, né, de maneira uniforme, de maneira organizada, você vai ter, para cada situação que ocorra, um vetor desse, dizendo a localização e o tempo. Então isso é o que a gente chama de evento. Claro, na verdade, cada evento vai ter um conjunto de 4 coordenadas. Muito bem. O que ocorre é o seguinte: se você pegar, por exemplo, uma situação dessa daqui, ó, é claro que tem uma necessidade implícita aí de você sincronizar os relógios em cada ponto do espaço. Mas já que você tem a luz, isso fica fácil para você. Você espalhou relógios em todos os pontos do espaço. Imaginar um cidadão imaginário, né? Um experimento imaginário em que eu tenho um espaço, tem um relógio para tudo quanto é lado,
seja, marcando o tempo, mas não necessariamente esse relógio pode estar sincronizado entre si. Eu preciso de arrumar um mecanismo para sincronizar. Então, por exemplo, suponha que eu estou aqui, o meu laboratório, ele é tão grande que contém, inclusive, sei lá, Andrômeda, ou uma distância equivalente a 1 ano-luz, ou alguma coisa do gênero. Ou seja, ou 1 segundo-luz. A luz em 1 segundo anda 300 mil quilômetros. Então eu tenho um ponto a 300 mil quilômetros daqui, tem um relógio lá. Certo? É claro que se eu quiser sincronizar o relógio que eu tenho aqui com o relógio que eu tenho lá, eu tenho que mandar um sinal luminoso lá, tá certo? Ele volta e aí eu corrijo o tempo daquele relógio. Mas quando eu estiquei uma cordazinha até lá, amarrei no ponteiro dele, e aí, quer dizer, eu vejo o tempo que ele está marcando e desconto 1 segundo. Puxo para trás 1 segundo. Agora sim, ele está marcando o tempo igualzinho que eu tenho aqui. Corre. Então eu consigo, por um mecanismo imaginário dessa maneira, considerar que eu tenho um espaço todo preenchido de relógios e todos eles sincronizados. Concorda comigo? É possível fazer isso? Se eu estou com velocidade agora, com eixos de coordenadas se movendo, esse novo sistema de coordenadas tem novos relógios que estão se movendo com ele. E da mesma forma, como a velocidade da luz não muda, eu posso usar a luz para sincronizar os meus relógios nesse novo espaço agora. Concorda? Só que nesse novo espaço, os meus eventos vão ser vistos com essas transformações aí. Transformações de coordenadas dessa maneira. Misturando essas coordenadas de espaço-temporais. Tá claro? Então, vamos dizer assim, a noção de evento, ela tem esse significado e ela implica que você distribui relógios no seu sistema de coordenadas inteiro. Você está incluindo o tempo como uma coordenada importante agora, que se mistura com as coordenadas do espaço. Então você tem o que a gente chama de contínuo, né? Contínuo porque cada ponto é um reloginho e tem uma coordenada espacial. Então é um contínuo de fato. Uma coisa nesse sentido imaginário de ponto, né? Uma coisa contínua, tá? Uma coisa interessante é o seguinte, uma das consequências, né, que a gente tem em relatividade interessante, vou explorar isso agora, uma das consequências da relatividade restrita, que é interessante a gente discutir, né, nessa nova discussão, é exatamente o efeito, por exemplo, de dilatação temporal. O que significa isso? Significa o seguinte, se eu comparar os relógios entre dois sistemas de coordenadas, eu estou num sistema de coordenadas aqui com dois relógios, e eu comparo determinados eventos com outro sistema de coordenadas que se move em relação a esse, o tempo que esse cara mede, comparativamente ao meu, é menor. Então o tempo que a gente chama de dilatação temporal. Eu vou exemplificar isso para vocês com o seguinte, um experimentozinho mental aqui, né? Vamos pensar assim, né? Vamos supor, por exemplo, aqui a coordenada x. Agora, esse x para mim aqui implica todas as coordenadas espaciais, certo? E essa coordenada para mim agora não é mais y, agora é o tempo, ou seja, tudo bem? Muito bem, esse sistema de coordenadas é o sistema de coordenadas S. Tá claro? Agora nós vamos imaginar a seguinte situação. Suponha que eu tenha, saindo aqui da origem, num dado momento, sei lá, vamos pegar uma situação hipotética que você tem um vagalume que vai andar em cima desse eixo e vai vir e parar num certo ponto aqui, num certo ponto X. Claro, coordenada X. Esse insetozinho se movendo, esse vagalume se movendo, eu vou supor o seguinte: ele emite, no momento que ele sai daqui, um pulso de luz, certo? Então ele está saindo para cá com velocidade, vou chamar de U, a direção X. Ficou claro essa imagem? Então assim, o vagalume avisou que ele saiu da origem aqui. E aí ele chegou nesse ponto X aqui. Vocês concordam que sair daqui, emitir esse ponto de luz e chegar aqui, são dois eventos?
são dois eventos que têm coordenadas. Coordenadas desse sistema S, e tem coordenadas também do tipo evento, ou seja, que envolve tempo e coordenadas espaciais, no referencial que eu posso imaginar em cima desse vagalume. Eu posso imaginar um referencial que anda junto com o vagalume, com a mesma velocidade de 1. Então, sei lá, vou representar esse sistema de coordenadas aqui embaixo, para não fazer muita confusão. Esse eu vou chamar de x. E aqui, é claro, aqui vai ser C desse TI. Tudo bem? Legal. Se a gente considerar o deslocamento dessa frente de onda nesse sistema de coordenadas, que eu vou ter o seguinte, você, deixa eu só ver o seguinte, você vai ter o seguinte, quando esse vagalume chegar aqui, a gente vai dizer a seguinte coisa, a gente vai ter que a posição que a frente de onda alcançou é C vezes T. Certo? É o tempo que demorou para percorrer essa distância aqui. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter, claro, essa distância aqui é 1 vezes T. Então, a gente discutiu ontem o seguinte, que essa quantidade aqui, ó, C vezes T ao quadrado, menos essa quantidade aqui, x ao quadrado, ela tem que ser invariante, porque a métrica que a gente usa agora é aquela mais 1 menos 1 menos 1. Então, se eu utilizar ela para fazer a norma dos meus vetores, que agora tem 4 componentes, 0, x1, x2, x3, quando eu fizer o produto aqui, ó, x0, x1, x2, x3, aí a gente viu o seguinte, para fazer esse produto tem que multiplicar pela métrica, mas para fazer isso eu tenho que colocar um sinal de menos aqui, para multiplicar pela métrica. E quando eu multiplico isso por isso, vai dar o x0 ao quadrado, é isso, menos isso aqui ao quadrado, é isso. Certo? Muito bem. No outro sistema de coordenadas, o evento sair da origem e chegar nesse ponto aqui, para ele, ocorreu no mesmo lugar. Ou seja, ele só tem um relógio na mão, está andando junto com ele, e as duas coisas ocorrem em cima do próprio vagalume. Não sei se vocês concordam. Então, nesse referencial que é o vagalume, as coordenadas linhas, aqui, ó, são 0. Aqui eu tenho 1. Então, eu tenho só x0 linha. Isso aqui é 0. Então, isso aqui tem que ser igual ao x0 linha para vocês. Isso tem que ser igual a ct linha. Tudo ao quadrado. Isso é uma condição. Vocês concordam? Nesse exemplo? Então, quando a gente faz essa consideração, como isso aqui, na verdade, é 1 vezes t, a gente tem ct ao quadrado menos 1 ao quadrado t ao quadrado igual a c ao quadrado t1 ao quadrado. E aí a gente pode tirar aqui o seguinte, ó, t, botar a evidência, ao quadrado, c ao quadrado menos 1 ao quadrado, é igual a c ao quadrado t1 ao quadrado. E aí, se a gente passa isso aqui para lá, né? Bota o c em evidência de c ao quadrado, isso aqui e bota o c ao quadrado, a gente passa isso aí para lá, o c ao quadrado, tá certo? A gente vai ter que o t ao quadrado, é igual ao t', que é medido no relógio, um vagalumezinho em cima dele, né, junto com ele, sobre esse fator aqui. Menos u ao quadrado sobre c ao quadrado. Tira a raiz, some, aqui aparece uma raiz. Ora, mas o vagalume, disco do meu referencial sem linha, tem uma velocidade 1. Então isso aqui é um número menor que 1. E essa velocidade não pode passar a ser. Então isso é um número menor que 1, então esse t aqui é maior. Então se você comparar, o que vai acontecer? Esse referencial aqui, se a gente olhar do ponto de vista dos relógios, aqui eu tenho um relógio. Tem um relógio que está marcando t quando t igual a 0 quando o vagalume sai. E quando o vagalume chega aqui, como esses relógios estão sincronizados, ele marca um tempo aqui. T. Se eu subtrair isso aqui disso, é 0, isso aqui vai dar o valor de t. Claro?
Isso nesse sistema de coordenadas sem linha. Agora, no meu sistema de coordenadas linha, eu só tenho um relógio que eu vou representar aqui. Ó. E ele não está marcando nessa posição. Ele está marcando aqui. Ó. Não é porque os relógios são diferentes nem nada. É só um efeito cinemático. Então, se você colocar isso aqui em cima disso, só para comparar os dois relógios, o que você veria? Vamos aumentar ele aqui, só para a gente tomar. A gente veria o seguinte: o T' seria um ponteiro marcando aqui. Que era um referencial em cima do vagabundo. Mas, no referencial S, como as duas coisas vão ter em pontos de espaço diferentes, eu vou ter isso aqui. Claro? E esse efeito aqui, ó, é o que a gente chama de dilatação temporal. Tá legal? Então, de fato, esse tempo aqui que é medido no mesmo relógio é chamado de tempo próprio. Certo? Isso é interessante porque, por exemplo, se você tem um exemplo até muito conhecido nos livros aí, didáticos aí da área, rádio e vários outros. Você pegar, por exemplo, um murro, bate lá em cima na atmosfera, surge lá em cima devido à colisão de prótons na atmosfera. Aí você obtém, mede ele aqui na superfície da Terra. Você mede o murro produzido lá, você mede ele aqui. É legal. Aí você vai em laboratório e produz um murro. Aí ele dura um espaço de tempo muito curto. Aí você fala assim, poxa, mas como que eu meço esse murro que foi produzido lá aqui? Porque se ele dura um tempo tão curto, e a velocidade que ele vem, eu consigo medir também, ele não deveria chegar aqui de jeito nenhum. Ele deveria decair muito bem antes, muito antes. Só que no relógio que eu estou medindo, você vai comparar, o próprio murro em repouso, o tempo que você mede no laboratório quando ele está em repouso, é esse tempo próprio. Mas quando ele está em movimento, o tempo que você observa, você na superfície da Terra, é esse tempo dilatado. E aí, com esse tempo dilatado, ele chega para a superfície. Então, muito embora no referencial dele ele dure um tempo muito curtinho, no seu referencial parece que ele dura mais. O tempo de vida dele é dilatado. Claro isso? Então, esse efeito de dilatação do tempo, ele é uma consequência de você ter mudado as transformações de Galileu para as transformações de Lorentz, que é uma forma de você mudar de sistemas de coordenadas, né? De fio, consistente com a velocidade da luz ser constante. Agora, além desse requerimento, o Einstein colocou uma outra condição muito importante, que é a seguinte: todas as leis que você escrever no seu laboratório tem que ser iguais, em forma matemática, às leis que você escreveu em qualquer outro referencial se movendo com velocidade constante. Então são duas coisas muito fortes, que têm implicações muito importantes. Então, por exemplo, a gente estava discutindo aqui um pouquinho antes de iniciar a aula, só dividindo com vocês o seguinte: vamos supor, você mede você cria aqui no laboratório, vamos imaginar que a nossa sala é um laboratório, você mede, por exemplo, energia e momento de alguma coisa. Aí você tem conservação de energia e conservação de momento, certo? Se alguém passa um movimento ali fora, um outro referencial com movimento uniforme em relação a nós, se ele observar a mesma coisa, ele vai falar assim: pô, vou copiar aquele experimento e vou fazer no meu referencial aqui. Aí ele copia e faz o experimento no referencial dele. O que vai ocorrer é que o valor de energia e de momento que ele vai medir lá não é igual numericamente ao valor de energia e de momento que você vai medir aqui. Certo? Só que, se ele transformar por transformações de Lorentz, essa transformação que a gente está discutindo, a energia e o momento, os números coincidem. Perceberam a questão? Então, no fundo, essas transformações, elas, quando você fala assim, as leis físicas são invariantes por transformações, né? Tem que ser invariante por transformações. Você vai dizer assim, a forma matemática que você escreve as coisas, para escrever os seus experimentos, elas têm que ser consistentes em qualquer sistema de coordenadas. Então, é nesse sentido, certo? Agora, a gente vai ver o seguinte: para isso, a gente generaliza essa noção de quadro em vetores.
gente vai ver agora, antes de fazer a transformação de velocidades, eu vou discutir com vocês a transformação, por exemplo, de frequência e de momento. Se você pegar uma onda plana, por exemplo, e analisar o efeito Doppler, do ponto de vista dessas transformações aí, o que a gente percebe é que a frequência temporal e o vetor de onda, que descreve a onda plana, eles se transformam exatamente como essas transformações que a gente discutiu aqui para x0, para a coordenada temporal e para x. A frequência se transforma como se fosse tempo e o momento, o vetor de onda, se transforma como uma parte espacial. Então, no fundo, eu posso agora generalizar, por exemplo, a noção de frequência num vetor só. Ele é ruimzinho, mas não é melhor que a minha mão. Então, quer dizer, a gente vai ter um quadro vetor, por exemplo, a gente tem esse quadro vetor aqui que a gente definiu agora. x0, a parte espacial. A gente vai ver o seguinte, eu posso definir agora um quadro vetor aqui, que eu posso chamar de KI, que é a frequência, pode ser que tenha um fator C em algum lugar, e o vetor de onda, né? O vetor K. Que é aquele 2π sobre o comprimento de onda, né? Certo? Numa dada direção. E esse quadro vetor aqui tem componentes, então, K1, K2 e K3. Pois bem, é possível mostrar que esse cara, essa componente aqui, ó, se transforma para um K, ômega linha, aqui eu teria um K linha 1, K linha 2, K linha 3. A transformação de coordenadas do tempo, para ele, é equivalente para esses dois caras aqui, E aqui a transformada de coordenadas para a parte espacial liga esses dois caras. Né? E aí é interessante, porque a gente aí usa uma coisa que a gente ainda não viu. Né? A gente pode mostrar isso por outros caminhos, mas vamos dizer, se você pegar aqui, ó, H cortado vezes ômega, isso é energia, e H cortado vezes K, isso é momento. Então você pode ter a energia e o momento também na mesma estrutura. Então a energia e o momento se transformam também como esses vetores aqui. Então por isso que, nesse sentido que eu estava dando o exemplo que eu falei antes, você faz uma medida, por exemplo, de, sei lá, espalhamento côncavo, aqui no laboratório, mede as coisas, você mede energia, mede o momento. Mas um referencial passa ali e mede a mesma coisa, aí você mostra para ele, ó, medir essa energia nesse momento, sei lá, certo? Aí o cara olha e fala, vou fazer um espalhamento côncavo aqui, está em movimento. Aí ele olha e fala, poxa, mas eu medi outro E e outro P. Aí ele fica confuso e fala, poxa, será que está errado no meu referencial? O que está acontecendo? Não, se ele fizer a transformação de coordenadas, ele vai ver que o E' que ele obteve se relaciona com o E e com o P desse referencial. E o P' que ele obteve lá se relaciona com o E e com o P também. E essa transformação é feita por uma transformação de Lorentz. Não sei se ficou claro o exemplo? Certo? Então, essa noção de quadro e objetos, né? Quadro e objetos, quadro e vetores, né? Ela pode ser estendida para outras grandezas físicas que a gente tem. Por exemplo, energia e momento. Tá claro? Por exemplo, a densidade de carga, Rho, e a densidade de corrente, agora podem compor uma estrutura só. Onde o Rho entra aqui, ó, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, um J' agora, densidade de corrente de 4 dimensões. Eu tenho Rho, pode ter um C também envolvido, eu acho que tem C vezes Rho, essa dimensão. Aí eu tenho J1, J2, J3, 4 correntes. Está claro isso? Você pode ter essa generalização para corrente. O próprio potencial elétrico, a gente sabe que classicamente tem φ, que é o potencial lá Mobiano, certo? Carga estática, e tem o vetor potencial. Tem coordenadas espaciais também. Eu posso colocar tudo isso aqui numa estrutura só. Que
se transforma por transformação de Lorentz. Então, se eu tiver, por exemplo, eu tenho o AMI num sistema de coordenadas. Eu quero o AMI, eu quero um AMI no outro sistema de coordenadas linear. Claro que eu vou ter que fazer aqui uma transformação no código. Aquela lambda mini, a mesma que a gente fez com as coordenadas. Claro, mistura essas componentes aqui no outro referencial. Não sei se ficou assim, tá claro? Aí está assim, a proposta, a ideia. Então é possível generalizar isso aí. Agora, tem uma coisa interessante, que é quando você quer generalizar, por exemplo, o que seria o campo eletromagnético. Certo? O campo eletromagnético ele é composto de quê? E de B. Certo? Então você tem E e B. E e B, você teria 3 coordenadas para o E e 3 coordenadas para o B. Então, a princípio, você teria o quê? Você teria 6 graus de liberdade. Certo? Então, quer dizer, uma maneira de você não tem como colocar 6 objetos aqui. Claro? Porque senão não é um quadro de vetor. Não tem como colocar assim, não é 0, não faz nem sentido isso. Claro? Então, a única forma de você fazer isso é construir uma matriz que comporta os 2 objetos, o E e o B. Certo? Aí, por uma questão de construção, essa matriz tem que ser uma matriz antissimétrica. Então, vamos ver por quê, né? Se eu pegar aqui, ó, se você quiser agora generalizar. Antes de falar da dilatação do comprimento. A dilatação do comprimento, vocês podem obter fazendo um raciocínio parecido com o que eu fiz, só que usando uma régua, claro, tratando do comprimento, certo? Eu fiz aqui, não vou explorar com vocês não, mas quem quiser, está feito aqui, ó, posso depois discutir, a gente já está com o tempo já avançando, né? Mas eu posso discutir com vocês, é muito simples, tá? Você consegue mostrar facilmente a dilatação do comprimento. Se eu trocar o relógio por uma régua, você analisar o que é o tempo próprio, conforme a gente discutiu aqui, você tem, certo? Tranquilamente. Eu gostaria de discutir também a questão do cone de luz e do efeito Doppler. Talvez a gente possa deixar isso para amanhã, né? Já está passando o horário. Tá. Mas para hoje foi bom avançar nessa direção, porque eu gostaria exatamente de fazer a direção. Só me aguarde um instantinho para falar do campo eletromagnético. Então, quer dizer, se eu quiser construir agora um objeto que funciona nesse mundo quadridimensional para descrever o campo eletromagnético, a gente sabe, conjuntamente, eu não posso construir de forma tal que eu tenha o quadro vetor, porque o quadro vetor tem 4 componentes só e o campo eletromagnético, a princípio, teria que ter 6, certo? 3 para E, 3 para B. Então, eu preciso construir necessariamente, eu tenho que estender a dimensão do meu objeto, não um vetor mais, eu vou testar uma matriz. Aí a gente percebe que esse objeto que a gente vai construir, ele tem que ser um objeto que é antissimétrico. Isso é uma matriz aqui, ó. Vou dar um nome para ela de F I, que tem a propriedade seguinte: F mini. Se você pegar esse índice aqui e inverter, ele troca de sinal. É uma matriz antissimétrica, certo? A ideia é a seguinte: se você construir uma matriz que seja simétrica, você teria aqui, ó, você teria componentes nessa posição, nessa posição, nessa posição, nessa posição. Se você construir uma matriz nessa, que seja simétrica, ou seja, esse elemento igual a esse elemento igual a esse, né? Os elementos da diagonal também eles também vão existir para você. Então você vai ter a diagonal não zero, esses elementos aqui não zero e esses elementos aqui de baixo não zero. Ao todo, então, você teria quantas componentes? 16. É mais do que você precisa. Claro. Agora, se você faz antissimétrico, necessariamente esses elementos aqui serão zero. Claro. E esses caras aqui vão ter o sinal invertido em relação a esse. Ok? E aqui também você vai ter. Então, por exemplo, se esse aqui for menos, esse aqui é mais. Certo? Por exemplo, se esse aqui for menos, aqui mais, aqui tem que ser mais, mas aqui tem que ser menos.
Porque, por exemplo, se isso aqui for o E1, corrente 1 do campo elétrico, no X, é 2, e é 3, é claro que aqui eu vou repeti-las. Eu vou ter menos E1, menos E2, certo? Se aqui, por exemplo, for B, aí eu teria que olhar aqui o sinal. Aqui, na verdade, seria Y, K. Teria que construir isso aqui para ver qual seria o sinal do B aqui, mas vou deixar isso sobre suspeita aí, tá? Não sei se aqui é mais ou menos. O fato é que tem que ser simétrico, mas tem que ser simétrico. Aqui, por exemplo, sei lá, tem que ter um B2 ou B3. Aqui, então, seria menos B3. Não sei exatamente qual seria aqui, teria que construir explicitamente para ver. E aqui, B2. Então, se aqui na verdade, é o seguinte, tem mais essas coisas que vão ser menos, e aqui seria menos B2, mais B2. Então, isso se mete perfeitamente. Agora sim, ó, se você olhar só esse lado de cá, ó, você tem 6 quantidades independentes que se repetem na parte de baixo. Então, esse cara aqui, ele carrega para você a informação do campo eletromagnético, de maneira bem tranquila, com 6 graus de liberdade que você precisa. Essa propriedade aqui é que garante que é zero. Porque, por exemplo, se você pegar assim, F11 é igual a menos F11. Quando que uma coisa é igual a menos zero? Somente quando ela é zero. Da mesma forma, F22 é igual a menos F22. Certo? Os sinais aqui, vocês confiram por gentileza, dá os sinais de B. Certo? Mas o fato é que você pode construir também em 4 dimensões esse objeto aqui. Aí você fala assim, como é que eu transformo agora esse objeto? Se eu tenho um tensor desse no meu sistema de coordenadas, medi E e B e eu organizei naquela matriz ali. Passa alguém com uma velocidade aqui e vai medir E e B. Como é que eles se relacionam? Aí para cada índice aqui, tem uma matriz de Lorentz, uma matriz daquelas lambdas, que vai fazer a transformação para você. Então, por exemplo, como é que seria o F, vou colocar inicial, alfa, beta, referencial índice? Seria lambda, alfa, sei lá, alfa mi, lambda, beta, mi, F, mi. Essa daqui transforma esse índice, roda, gira ele, para dar o inicial, os índices de linha no outro sistema. E essa daqui gira o índice de coluna aqui. Então você consegue transformar esse cara aqui para um outro sistema de coordenadas em movimento. Percebeu? Também usando transformações de lares. E assim sucessivamente. Tá claro? Então, você pode construir coisas com mais índices, se você quiser. Para cada índice vai ter uma matriz aqui. Legal? Vocês vão ver no curso de cálculo sensorial, não sei se vocês estão matriculados, que na verdade você pode construir coisas com índices aqui em cima e coisas com índices aqui embaixo. Um índice lambda. Esse índice lambda ele é transformado com a matriz que é a inversa dessa. Certo? Não entendi. Tá certo? Ah, legal. Obrigado, tá? Então, na verdade, você pode generalizar todas as coisas que você tem onde você precisa adaptar para essas estruturas quadridimensionais. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu tenho uma matriz que faz as rotações para mim, também considerando o tempo, certo? Então, na verdade, aquela pergunta que você falou no início sobre o grupo de Lorentz, é importante frisar o seguinte: as transformações de Lorentz que a gente está tratando aqui são as que envolvem transformações que envolvam tempo e espaço. O setor de rotações é um setor à parte. Claro, esse setor aí é o setor que mistura tempo e espaço, são chamados pulsos. Tá legal? Agora tem o setor de rotações. Não sei se vocês já viram isso, né? Lá no curso de mecânica quântica, alguém está lá mais para o período, talvez tenha visto. Mas a questão é a seguinte: quando você tem simetria de um sistema em física, essa simetria implica que alguma coisa nele se conserva. Então, por exemplo, se você faz o experimento aqui, translada tudo que você translada no espaço,
essa simetria por translação implica na conservação de uma quantidade, vocês conhecem bem, chamada quantidade de movimento. Se você faz agora translações temporais, também tudo se mantém, o seu sistema se mantém invariante por essas translações, uma outra quantidade se conserva. E aí, a M. Nether, uma matemática do século passado, mostrou que para cada simetria dessas que você tem uma quantidade conservada do ponto de vista físico. Você tem energia, tem momento, e tem, por exemplo, momento angular. Então, quando você tem rotações, existe uma quantidade que se conserva, que a gente sabe, que é associada a essa simetria de rotações. A simetria de rotações implica na conservação do momento angular. Então, a gente diz que a quantidade conservada gera aquela simetria. Então, quem é o gerador da simetria de rotações? O momento angular. Quem é o gerador da simetria que me permite ter o momento linear conservado? É a simetria por translações, e assim sucessivamente. Tá claro isso? Quando você pega, do ponto de vista assim, esses geradores, né, dessas simetrias, se você olhar essas transformações de Lorentz aqui, que envolvem os boosts, ou seja, as transformações que misturam x em espaço, essas transformações também encaradas como essas rotações desse espaço, também têm os seus geradores, que são os geradores de boost. Isso está muito bem explicado aqui no livro do Baruch, tá? Isso é muito legal de ler, faz essa conexão bastante bem, certo? Então, você tem, dentro do grupo de Lorentz, você tem os geradores das rotações, que é o momento angular, Jx, Jy, J3. E você tem os geradores dos boosts, associados com os boosts. E aí, entre esses geradores, tem uma álgebra definida para eles, com relação a que a gente chama de comutação, certo? Eu não vou entrar nesse detalhe, isso aí é mais propriedade que eu estou colocando para vocês como informação. Mas quem quiser se aprofundar, tem cursos também do professor Global, em particular tem um curso do professor Álvaro, que é do Cefet RJ, junto com o Sebastião, com o professor Chão, do SPF, e que logo no início, nas primeiras aulas, eles discutem essa questão de relatividade restrita, muito melhor do que o que eu fiz aqui, certamente, tá? O Álvaro que deu as aulas está muito legal lá. Então, quem quiser dar uma olhada no professor Global, o link lá é aquele mesmo link, física, pós-graduação, etc. Aí vocês vão procurar o curso de interações fundamentais, não me falha a memória. Depois eu posso mandar para vocês por e-mail ou trazer amanhã a informação precisa. Mas nesse link aqui, é um link do professor Global, tá? Interações fundamentais. Vocês vão ter, o curso eu acho que é de 2015. É um curso que inclusive eu assisti, tive o prazer de fazer com o Álvaro e com o Tião. Eles vão discutindo, até lá pela aula 8, se não me engano, eles constroem praticamente tudo isso que a gente discutiu aqui, de forma talvez mais clara, com alguma profundidade a mais em algum momento, mas dá para vocês acompanharem, certamente, mesmo porque a aula do Álvaro é excelente, as aulas do Álvaro, tá? Porque o curso, na verdade, é dividido assim, uma primeira parte o Álvaro que dá, e uma segunda parte o professor Sebastião que dá. Então, essa primeira parte toda de revisão de relatividade e tudo mais foi dada pelo Álvaro, e ele constrói explicitamente os geradores para o grupo de Lorentz relacionado aos boosts e às rotações, e mostra que você precisa dessa álgebra entre eles. Então, se você faz, por exemplo, dois boosts, na verdade, se você compõe um boost K1, por exemplo, você faz um boost na direção X, lá, desloca aqui na direção X, com a velocidade Vx. Aí você vai dar uma matriz de Lorentz para isso, associada a esse boost. E faz um boost depois na direção Y, com a velocidade Vy. Se você fizer o contrário, primeiro o boost na direção Y, depois o boost na direção X. E subtrair, então vamos representar lambda relacionado a Vx, com lambda relacionado ao Vy. E subtrair o lambda relacionado ao Vy, inverter a ordem, certo? Subtrair X. Esse objeto que você tem aqui, que é chamado de comutador, né? Essas duas coisas,
não dá um boost com a outra direção, dá uma rotação, certo? Então, por exemplo, você monta no sentido desses geradores, tá? Então isso é muito interessante. A álgebra desses geradores do grupo de Lorentz que garante, na verdade, as leis de conservação que a gente tem no sentido da física de partículas aí, certo? Então esse aprofundamento eu encaminho vocês para esse curso do Álvaro, certo? E aí vocês podem ir complementando com a leitura aqui do professor Baruch, com essa prévia do Simon lá do último capítulo, que vai ser muito bom para vocês, legal? Então assim, o espírito desse curso é discutir alguns desses conceitos, muitos deles eu também tenho dificuldade, tá? Não vou ver para vocês já uma, a gente está, na verdade, construindo junto. Eu aprendi certamente muito mais do que eu consegui, que eu pude passar para vocês, pelo menos assim, ou seja, quando você dá um curso, em geral você cresce mais do que os estudantes. Isso é uma assimetria que existe, né? Em geral. A gente tenta aprender para poder passar para vocês. Muitas vezes a gente não consegue também. É muito difícil você traduzir o conhecimento. E cada pessoa pensa e percebe as coisas de um jeito. Então é um desafio, tá? Mas, assim, para mim foi muito legal, porque eu tive muita dificuldade nessas coisas, e fazer esse exercício, né, de tentar amadurecer as ideias para transmitir para vocês, foi muito bom. Então eu agradeço até novamente a oportunidade de vocês estarem aqui, né, me ouvindo agora, muito gentil, tanto, né, nesse sentido, tá? Porque, na verdade, o professor Lael fala muito isso, quem ganha, na verdade, mais é a gente, não vocês. Então, assim, eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Aí amanhã a gente continua, eu fecho, na verdade, ficou ainda bastante coisa para a gente ver da aula de hoje. Mas amanhã a gente fecha e faz essa discussão da violação de Lorentz e da simetria de CPT. Porque isso, na verdade, só para fechar é o seguinte, veja, nós partimos de transformação de Galileu e depois procuramos uma transformação mais geral, que são as transformações de Lorentz, para poder manter o eletromagnetismo junto com Newton, tudo legal, certo? Claro que Newton você vai ter que fazer um regime de baixas velocidades, aquela coisa que vocês conhecem ou podem se informar nos livros. Beleza, então conseguimos compatibilizar essas duas visões da natureza, certo? Eletromagnetismo e mecânica newtoniana. Nós estamos agora num cenário em que a gente consegue investigar, como eu falei para vocês, situações em que a própria simetria de Lorentz é posta em xeque. Então isso abre, isso quer dizer o seguinte, o que nós estudamos não é nada está fechado, certo? Tem possibilidades de trabalho em física, pesquisa fundamental, aberta, e nesse contexto, por exemplo, a simetria de Lorentz e essa simetria CPT, elas são colocadas em xeque por teorias que podem serem mais fundamentais. O que a gente quer dizer com mais fundamentais? Elas podem, por exemplo, possibilitar você incluir a gravitação como uma teoria boa, ou seja, boa no sentido de ser consistente com mecânica quântica e a relatividade geral, né? Compatibilizar essas duas coisas com aquilo que você tem uma boa teoria quântica de campos, tá? Então, quando você tenta fazer essa compatibilização, essas teorias mais fundamentais elas lançam, na verdade, a possibilidade de você, na verdade, você não ter essa simetria de Lorentz aí, do CPT, por exemplo. E aí tem condições sobre isso, tem toda uma linha de trabalho sobre isso. Tem em particular, né, eu tenho referências, o que a gente pode fazer? Eu tenho uma lista de e-mails, né, que o professor Lael passou, eu posso encaminhar depois as referências que eu consegui baixar do archive e mando para vocês. Tem algumas muito didáticas, por exemplo, foi até o Pedro Malta, um colega que está terminando o doutorado agora, que me passou. Depois de uma discussão muito boa, porque o Pedro é perito nessa coisa de violação de Lorentz e CPT, ele tem estudado muito essas teorias, né? Ele me passou uma referência muito boa, muito didática, que o cara avalia a violação da simetria de Lorentz, por exemplo, num plano inclinado. O plano inclinado que a gente estuda em Física 1, certo? Eu achei muito legal. Ele propõe lá uma massa que na verdade, uma massa que pode depender da distância, da direção do espaço. Então, por exemplo, se você andar com um pacote de arroz para cá, pesa 5 quilos. Mas nessa proposta do cara, vamos abrir a possibilidade que se eu andar nessa direção, ele pesa 5,0001 grama, uma coisa desse sentido.
a massa é uma massa que tem propriedades de anisotropia no espaço. E aí ele faz uma discussão que isso violaria a simetria de Rhodes, faz uma discussão bem didática, achei bem legal esse trabalho, mas ainda não compreendi ele na profundidade de trazer para vocês. Talvez de hoje para amanhã, lendo ele, eu consiga ir mais fundo. Mas eu passo para vocês, certamente vocês são muito mais inteligentes que eu, vão ler, a gente vai poder trocar figurinha e talvez eu consiga entender um pouco melhor o trabalho, certo? Então, pessoal, até amanhã, tá? Obrigado aí.